E hoje, então, eu quero compartilhar com você uma palavra, né, que fala a respeito de... O título da mensagem é: A fé é o caminho da restituição. Pastor, por que fé para restituição? Primeira coisa que nós precisamos entender concernente à fé é que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você só agrada a Deus se você crê nele. Agora, como você crê em Deus se você não vê Ele? Eu pergunto para você, você está vendo Deus aqui hoje? Você está vendo Deus aqui, sim ou não? Ah, bom. Não tem como ver. Mas você sabe que Ele está aqui? Por quê? Porque você pode sentir a presença dEle, mas também porque a Bíblia fala que onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele está. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Então, isso envolve fé. Agora, o que muitas pessoas não entendem é que tudo na vida de um cristão envolve crer. Tudo começa na nossa vida cristã pela fé. Você crê para a salvação. Quem te dá a fé? Deus. Deus te dá uma medida de fé para você crer que Ele é real. E aí você recebe então o Evangelho, que é a palavra de Deus. Perdão. Você recebe o Evangelho, que é a palavra de Cristo. Então você recebe a palavra de Cristo e você converte, você nasce de novo. O grande problema dos crentes hoje é que eles confundem palavra de Deus com palavra de Cristo. Toda a Bíblia é palavra de Deus, amém? Mas o Novo Testamento é a palavra de Cristo. Não é toda a Bíblia que vai gerar fé se você não entender. Se você é alguém que não conhece a palavra de Deus, e você começar a ler a Bíblia pelo Velho Testamento, você não vai entender muita coisa. Ou até vai entender, mas de forma errada. E aí você vai começar a ter princípios que vão atrapalhar a sua vida com Deus. Por isso que o tema dessa mensagem de hoje, linkado com o tema do nosso ano, o ano da restituição, envolve fé. Porque você recebeu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus envolve o quê? Eu tomar posse dela. Lembra que eu falei sobre o amém? O amém é quando você recebe a palavra. Então não é porque você está aqui sentado nessa cadeira que você está recebendo o que eu estou falando. Eu estou aqui lançando. Mas quando algo é concernente ao que você tem para você, você tem que dizer amém. Porque aí quando você diz amém, você pega. Senão cai tudo no chão. Você entra, aí as pessoas perguntam: pastor, mas por que tem fulano que vem e vai na vida da igreja a vida inteira e nunca muda, continua com as mesmas coisas erradas? Porque só vem, senta e não diz amém. Não recebe. Quando estamos entendendo, diga amém. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E a palavra de Deus nos diz assim: e esse viver... Gálatas 2:20, beleza. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem que está falando aqui? O autor da carta aos Gálatas. Quem é? Paulo. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Ele está dizendo assim: logo, já não sou eu mais quem vive. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Todo aquele que crê em Cristo, recebe uma medida de fé para nascer de novo, já não é mais aquela pessoa que vive. Agora é Cristo que vive através dela. E o viver que ele vive agora, ele não vive mais na naturalidade dessa terra. Mas ele vive com base na fé. Na fé de quem? Do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós vemos aqui nesse princípio que a fé é mais importante. A fé é a base para o seu relacionamento com Deus. Você é salvo por meio da fé. Você creu, você falou e você nasceu de novo. Ficou claro para todo mundo aqui? Diga amém. É importante você entender isso, porque isso aqui é o pontapé inicial para aquilo que eu quero te falar nessa noite. Deus é um Deus de restituição. Nós falamos aqui há alguns domingos, já desde o início do ano, que esse ano será um ano de restituição. 2, 4 ou 100 vezes mais. Agora, é importante você saber que para aqueles que servem a Deus, é 100. Para os filhos, pode ser 2, pode ser 4.
Mas o servir envolve um outro degrau. Mas o que envolve, pastor? É à medida que você tem mais fé. Quanto mais você crê, é ou não é? Quanto mais você crê, mais você se joga, porque você confia. Um exemplo simples. Se o seu filho está aqui em cima do palco, e você está ali embaixo, e você disser para ele, pula. Qual que vai ser o sinal que ele confia em você? Se ele pular. Esse é até um teste para você fazer. Não de um lugar muito alto. Para ver se o seu filho confia em você mesmo. Sério. Porque é importante o seu filho confiar em você, porque ele vai se abrir com você. Porque se ele não confiar em você, ele vai se abrir com outras pessoas. E pode ser que essas outras pessoas não queiram o bem dele como você quer. Você está entendendo? Confiança envolve entrega. Então, se ele pula, ele está dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que meu pai vai me segurar. E não vai deixar nenhum mal me suceder. Então, confiar em Deus por meio da fé é se jogar nos braços dele. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Porque você tem um Deus em quem você pode confiar, em quem você pode crer. E ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, a confiança envolve fé. E a fé é o mais importante. Então, a fé é algo extremamente importante. Por isso você precisa entender que a grande batalha que nós enfrentamos é a batalha da fé. Ah, pastor, mas nós também temos uma batalha com o diabo. Não, o diabo é um pobre coitado. Do nome de Jesus ele se dobra e já era. Ele é muito fraco perante nós em Deus. Mas a grande batalha é a batalha da fé, porque muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer, mas nós não temos a certeza se Ele quer. Por causa de quê? Porque nós olhamos para nós e o nosso comportamento. Ah, pastor, eu não sou tão certinho assim, eu não sou essa florzinha de Jesus que todo mundo pensa, né? Eu piso na bola de vez em quando, eu erro, eu perco a paciência no trânsito. E aí você fica achando que pelo que você faz, Deus não pode restituir. Lembre-se, nunca coloque você no centro. Jesus é o único que pode estar no centro. Ele é o centro. Então, a batalha da fé é crer que tudo está em Cristo. Porque o tempo todo, o diabo vai tentar colocar você no centro. Como? Ele vai tentar mostrar para você que você não é esse crente todo, esse cristão todo, que o Espírito Santo fala que você é. Só que muitas vezes nós não entendemos como o diabo fala. Ele não vem com um tridente, com um rabo vermelho, com os chifres, dando aquela risada sarcástica, dizendo, ha. Não, senão ele vai ser descoberto fácil. Ele vem usando a primeira pessoa. Às vezes você está lá e ele fala na sua mente, usando como se você estivesse pensando. Eu não nasci para ser crente mesmo. Eu faço tudo errado. Aí você pensa que é você que está pensando, mas não é. Essa é uma seta do diabo. É o diabo que está falando. Só que ele é tão astuto, a Bíblia diz que ele é astuto, que ele usa a primeira pessoa para você achar. Ah, eu acho que ninguém gosta de mim. Ah, eu acho que eu sou feio. Você fica pensando isso e achando que é você que está pensando. Não, essa é uma armadilha do diabo contra você. Você precisa entender que a batalha da fé nos leva a crer no que a palavra de Deus diz. Então, a fé é para crer no que está escrito. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Por isso você precisa estar na maturidade, no CTL, você precisa ler a Bíblia todo dia. Você precisa ter um tempo com Deus na palavra e pedir para o autor, que é o Espírito Santo, trazer luz ao seu coração. Não para você só conhecer a letra. Hoje está cheio de gente que conhece a letra, mas não sabe nada de Bíblia nem de Jesus. Porque nós vamos ter a comunhão que produz a revelação que vai nos levar a viver o que é mais importante, que é a fé, por meio da revelação, que nos faz aplicar a palavra na nossa vida. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, toda a estratégia do diabo está ligada em minar a nossa fé. E agora vem um princípio fundamental aqui. Se não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive através de você, também não é você que vê. É Cristo que vê através de você. Então você não deveria levar em consideração o que os seus olhos naturais veem. Não deveria. Porque, pastor, mas o que eu vejo é fato. É, mas fato não é verdade. Porque muitos fatos
são visuais. E a verdade muitas vezes não se pode ver. Segundo a Bíblia, quem é a verdade? Jesus. Você está vendo Jesus aqui em algum lugar? Ali naquela cruz, Jesus está ali? Não. Mas tem algumas igrejas que Jesus está na cruz. Por quê? Porque eles não creem que ele ressuscitou. Entendeu o que eu estou dizendo? Jesus não é aquele grilo que está em algumas cruzes por aí. Jesus, ele está sentado no mais alto e sublime trono. E ele reina e nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, essa é a fé. A fé que produz o quê? Uma vida correta. A fé que nos dá uma estratégia para permitir que a nossa mente seja transformada. O que você está fazendo aqui hoje? Está recebendo a palavra na mente e a sua mente está sendo transformada. Então, tem muita coisa que se você prestar atenção, se você direcionar o seu espírito para a palavra, vai sair da sua vida hoje para nunca mais voltar. Só que o que nós pensamos? Não, eu tenho 1925 anos de igreja e eu venho aqui, mas eu não preciso aprender. Isso é um erro grave. Nós sempre estamos aprendendo. Se eu disser para você que eu venho aqui pregar, e com coisas que eu falo aqui eu aprendo. É difícil, eu sei que é difícil você acreditar nisso. Mas o que você tem que lembrar é que a palavra é uma espada de... Eu estou manejando a palavra aqui. Eu estou cortando para você, estou cortando para mim. Todos nós estamos aprendendo. Quando estamos entendendo, diga amém. Então a fé é a chave. Se você não tem fé, como você pode avançar? E por isso que o diabo quer minar a sua fé, porque ele quer te fazer parar. Então começou o ano, aleluia. A palavra é restituição. Aí de repente começa a dar algumas coisas erradas. Você fala, eu estava cheio de fé, aí parece que o negócio não foi. E aí tu olha o teu irmão, para ele está dando certo, para você não tem. Aí o problema fica maior ainda. Porque tem gente que não se alegra com os que se alegram. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil. É ou não é? Você vai num velório, às vezes você nem conhece, eu sou pastor. Tem duas coisas que eu mais faço. Velório e casamento. E há quem diga que as duas coisas é a mesma coisa. Quem morre, morre, quem casa, morre. Então o que eu digo para você? Eu vou num velório de pessoas que eu nem conheço, nunca vi na vida, mas eu fui chamado. Eu descobri agora há poucos meses, ou talvez um ano já, que a maioria dos pastores e padres cobram para fazer velório. Eu não sabia. Aí uma pessoa me chamou e falou, depois que eu fiz o velório, ela falou, quando que vai sair? Me deu um cheque em branco, nem perguntou o preço antes. Eu falei, como assim? Tem um valor. Eu falei, eu estou 10 anos atrasado. Eu já faço velório há mais de 10 anos, ninguém me falou nada que tem que cobrar. Tem umas coisas nesse mundo que chega a ser assustadora. Para mim me desculpe. Eu falei, não tenho coragem de cobrar nada, eu vim aqui para abençoar. Deus nos levantou para ser uma bênção, não para ser mercenários. Mercenário, o mundo está cheio, nós estamos aqui para abençoar. Mas eu estava lá, eu não conhecia a pessoa, mas o ambiente choroso, quando vê, você está chorando. Então, chorar com os que choram é fácil. Mas você está orando por um carro novo, por uma casa nova, e aí o seu vizinho chega com um carro novo. Andava de Fiat 147. Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Os jovens não sabem nem que marca de carro é essa. Isso é da época do meu avô. Eu não sou tão velho assim. Aí ele aparece com um carro zero do ano. Aí é o teste. Você olha e fala, está roubando. Está mexendo com o tráfico, só pode. É ou não é que muitas vezes acontece isso? Porque se alegrar com os que se alegram é muito difícil. O pior, quando é com irmãos. Porque o teste não é quando você está passando necessidade. Quando eu tinha a Elba, eu tinha uma Elba vermelha, parecida com as dos Flintstones, mas ela andava. Um dia eu estava indo para Holy Fest, na 116, parou uma BMW do meu lado.
Não foi muito fácil de ela me alcançar, não foi muito difícil de ela me alcançar. Baixou o vidro, pediu para me baixar o vidro, miserável. Só que dele era só apertar um botão. O meu eu tinha que estender o braço aqui, baixar. Eu falei, aconteceu alguma coisa, eu estou dirigindo, porque ele tinha umas férias na direção, tinha que fazer isso aqui. Abaixei e falei, pois não. Ele falou, quanto tu quer vender essa Elba a lenha? Porque estava uma fumaceira branca atrás. Eu sou crente, pastor. Você acha que eu fiquei como? Mandei um beijo para ele, falei, Deus te abençoe, filho. Eu só não falei nada para ele, porque não deu tempo. Ele falou isso e acelerou, e tu sabe, né? Uma BMW e uma Elba, nem a fumaça ficou. Mas o que acontece? Nessa época, ninguém fala de você. Mas as coisas vão melhorando. E aí que é o negócio. Teve um irmão até que falou para a professora dele, meu pastor é homem de Deus. Desde que eu conheci ele, só anda com carro velho. Se isso é virtude para ser homem de Deus, eu prefiro ser do diabo, então. Que carro velho é uma praga. Você me dizer assim, eu amo carro velho, você precisa de um aconselhamento comigo na minha sala, tem que marcar. Se você é homem e você fala isso sem consultar a sua esposa, você corre o risco de ela pedir divórcio. Porque quem sofre é as esposas. Você acha que quem que empurrava a Elba? Alguém tinha que dirigir e alguém tinha que empurrar. Era a minha esposa que empurrava. Ela passou maus bocados comigo. Ela fala assim, eu já passei por tudo. Todo o juramento do casamento eu já passei, só falta um. Ela fala, na alegria, na tristeza já passei. Na doença já passei. Quando eu estava na cadeira de roda, ela me cuidou. Na pobreza eu já passei. Quando é que vai chegar a riqueza? Falei, calma, nós estamos novos ainda. Ela vai chegar. Mas nós somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Pode ter certeza. Então, tudo isso que eu estou falando para você parece algo assustador, mas o que? A fé são os degraus que vão te levar a experimentar tudo que Deus tem para você. Agora, o que a fé vai fazer com você? Vai te levar a permanecer. Entendeu? O permanecer, só permanece quem crê. Se você crê que tem uma promessa de Deus, e essa promessa vai acontecer, você para ou continua? Você continua. Esse negócio de parar, desculpa, eu vou falar, eu sou franco, né? É para quem não crê. Ah, pastor, o fulano foi embora, parou, desistiu. Parou de crer. Não, foi por causa do fulano, do ciclano. Insisto, parou de crer. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você coloca os olhos em qualquer outra coisa. E aí você não experimenta da restituição da palavra. Essa palavra, primeiramente, ela é por fé. Então você precisa crer contra a circunstância. Mas vamos ver o que é fé? O que é fé, pastor? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você entender bem essas duas frases, você vai entender que isso aqui é uma completa loucura. Porque ele está dizendo a certeza de coisas que se esperam. É ter a certeza absoluta de algo que não chegou ainda. Algo que você não viu. Ó, pastor, eu creio que meu marido vai converter. Eu estou guardando um lugar para ele aqui. Isso é fé. E o cara está lá, falando mal da igreja, sentando sarrafo em todo mundo. E de repente, tcharam, ele vem. Por quê? Houve fé. Quer agradar a Deus? Ande em fé. Fale em fé. Viva por meio da fé. Pelo que você não vê. Agora, o que ele está dizendo? A convicção. O que é convicção? É algo que você é convicto. De fatos que não se veem. Então eu posso tirar aqui um princípio muito poderoso, que a fé tem a ver com o que você não vê. Quanto menos você vê, mais você tem a oportunidade de crer. Porque mais do que feliz, bem-aventurado, a Bíblia diz, são aqueles que não viram, mas creram. Eu sei que você é louco para conhecer os apóstolos.
Pastor, quando eu chegar lá, eu vou conhecer Pedro, Tiago, João, eles vão estar lá no céu. Vão. Mas eu quero dizer para você, é eles que estão loucos para te conhecer. Porque segundo a Bíblia, você é mais bem-aventurado que eles. Porque eles viram Jesus, sim ou não? Você não viu e creu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, diz a palavra de Deus. Por isso a fé é de suma importância. Porque a fé te conduz a um caminho. Existe um caminho de fé. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho de fé é o caminho de Jesus, em que você vai andar em verdade e vai experimentar a vida. Não tem como experimentar vida fora de Cristo. O mundo está aí para provar isso que eu estou te falando. Está cheio de gente vivendo no mundo, tudo vazio por dentro, tudo depressivo, tudo uma bomba relógio, e andando num caminho que no final dele ou tem uma bala de revólver, ou tem uma corda no pescoço, ou um envenenamento, que vai resultar em morte. Esse é o caminho que o mundo produz. A recompensa do mundo é essa. Não pensa, pode ser jovem, pode ser velho. O caminho do mundo vai trazer o seu pagamento. Mas o caminho com Deus também trará. E o caminho com Deus vai trazer uma recompensa. Entregue pelo próprio Jesus, quando estamos entendendo, diga amém. Você já creu, você já aceitou Jesus, sua vida está sendo transformada. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos, porque o mundo fala que a igreja é um lugar de gente perfeita. Só que não é. A igreja é um lugar de gente imperfeita. Por isso que a Bíblia fala que nós somos obra de Deus. Alguém já fez obra na sua casa? Ah? Com aquele pedreirinho que é relaxado. Você vai dormir na cama de noite, tem areia no colchão. Hã? Tem poeira em tudo. O burburinho, está em obra a casa de vocês? Não está, mas está suja. Eu nem vou lá. Eu subi pelos da casa de Chloe, que os ratos que estão morando aqui embaixo moravam lá em cima. E não aguentaram. Foram embora. Fecha parênteses. Obra de Deus. Olha para cá. Se é obra é porque não está pronta ainda. Sim ou não? Alguém trabalha com obra aqui? Olha aí. Ó. Glória a Deus. Tudo caprichoso esses irmãos aí. Pode contratar o serviço. Eu conheço eles. Indico-os. Mas pode ver, no primeiro momento a obra é sujeira. Tudo sem forma e vazio, como lá no início de Gênesis. De repente, do nada nasce um quarto, um banheiro, um telhado, uma casa, um piso. Lembra aqui? Do nada. Assim é a obra de Deus. Só que tem que entender, estamos em obras. Alguns já estão com porcelanato, outros estão no piso bruto, e outros ainda estão na terra. Então nós precisamos saber que a igreja é lugar de gente em transformação. Nós vivemos num tempo muito ruim para falar isso, porque os coaches de hoje, eles falam, procure a sua melhor versão. Você vai para a internet, essa liderança coach, até alguns pastores estão caindo nesse engodo aí. Procure a sua melhor versão. A sua melhor versão, segundo a Bíblia, é trapo de imundícia. É pano com sangue podre à beira do caminho. A Bíblia diz que não há nada de bom em nós. Só Cristo é bom. Então, quando Ele está em nós, Cristo é bom. E nós nos tornamos o que Ele é. Quando estão entendendo, diga amém. Não fique chocado com o que eu estou falando. O que eu estou falando é Bíblia, é verdade. Deus está nos transformando. Então, às vezes você vai perceber, irmãos, entre nós, que Ele ainda tem algumas coisas do mundo nele. E aí nós não podemos ser rápidos em julgar. Porque os novos convertidos estão aprendendo. Quando estão entendendo, diga amém. Nós precisamos amá-los, cuidá-los e ensiná-los. E isso não faz de nós, irmãos mais velhos, melhor do que ninguém. Porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? Quem que é filho de Deus? Aquele que crê em Jesus. Nunca se esqueça disso. Então, não se preocupe em procurar a sua melhor versão. Apenas deixe Cristo viver através de você. Você não pode ser o centro. Cristo tem que ser o centro. Então, a fé nele vai produzir a restituição que você precisa. Pastor, a palavra de restituição é para mim? Eu vou crer.
O que eu faço agora? Continue crendo. Tome posse. Comece a falar de acordo com o que você crê, não de acordo com o que você vê. Lembre-se, ver não envolve fé. Crer tem a ver com o que você não vê. Você precisa de uma transformação, você precisa de um milagre, você precisa correr para o que você não vê. Porque as coisas visíveis, a Bíblia diz que são temporais, passageiras. Mas as coisas que não se veem são eternas. Um diagnóstico médico. É visível ou invisível? É visível? Então tem uma boa notícia para você. Ele vai passar. Ele não é permanente. Ele é temporário. E a cura que Jesus conquistou na cruz? Você precisa então trazer a existência. Porque o diagnóstico diz, tem uma doença no seu corpo, um nódulo, um câncer, alguma coisa. Está aqui, o diagnóstico está dizendo. Pois é, o que eu estou dizendo para você é que isso aqui é temporal, vai passar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a existência o que a palavra de Deus diz. O que ela diz em Isaías 43? Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Essa é a verdade. Pastor, mas não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo. Esse é o problema. Andar pelos olhos naturais e sentimento são coisas da alma, são coisas do corpo. Os meus alunos aí do Maturidade, sabem o que eu estou falando. Você precisa andar pelas funções do espírito. Intuição, consciência, comunhão. Isso vai produzir fé. E quando o sentimento, porque nós vemos uma geração mais sentimental do planeta. As pessoas se movem como as coisas estão acontecendo. Às vezes deu tudo errado. Está lá elas. Ó céus, ó vida. Esses dias, há muitos anos atrás, eu saí, e a minha irmã estava perto, assim, tá vendo? Minha esposa, meus filhos. Minha irmã estava perto, e assim, a gente sabia que ela estava passando por um momento muito feliz da vida dela. E ela chegou perto de nós e falou, ai, meu dinheiro não dá para nada. Ai, minhas contas. Ai, estou cheio de problema. Fiquei olhando assim, falei, por isso que as pessoas não avançam. Por isso que as pessoas regridem. Porque mesmo debaixo da bênção de Deus, elas só enxergam problemas. Está lá o povo do deserto, está escrito na Bíblia. O maná caía do céu, a água saía da rocha, codorniz vinha do mar. Eles eram supridos em tudo, mas eles estavam sempre reclamando. Por quê? Porque reclamar envolve incredulidade e não fé. Você sabe qual foi o primeiro pecado que abriu porta para todos os outros pecados? Pastor, foi desobediência. Está certo que eles desobedeceram, mas foi por causa de um motivo só. Porque eles não creram no que Deus falou. Deus falou para eles, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O que o diabo falou? Olha, ele está dizendo isso porque ele não quer que vocês sejam parecidos com ele. O dia que vocês comerem, vocês vão se parecer. Sabe o que o diabo ofereceu para eles? Algo que eles já tinham. Porque Deus criou ele, a imagem e semelhança de Deus. A armadilha do diabo sempre vai ser querer te mostrar que tu pode ter algo. Mas se você avaliar, você já tem. Eu quero dizer para você, você não precisa de nada que de Deus não venha. Agora, para receber, precisa uma moeda. Tem vários tipos de moeda hoje no nosso país e país afora. Hoje a moeda oficial é o real. Está feia a coisa do real. Mas tem o dólar. Está boa a coisa do dólar. Tem o euro. Está bom o euro. Mas tem uma moeda superior a essa. Já sei, pastor, é o Bitcoin. Essa é uma moeda virtual, também está em alta. Mas a fé continua sendo a maior moeda. Porque com fé, você consegue comprar o que com todo o dinheiro do mundo você não compra. Você vê esses grandes milionários aí, uma célula deles desvirtua dentro do corpo. E vira um câncer. Você sabe o que é um câncer? É uma célula que trabalha desordenadamente. No popular, é uma célula do corpo que se rebela, fica rebelde. Ela fala assim, eu não preciso das outras células. Porque todo o corpo humano é um conjunto de células que fazem tudo acontecer.
Mas de repente uma célula desse corpo, ela fala assim, ó, não preciso das demais células, eu sei das coisas, eu vou fazer tudo sozinho, eu não vou depender de ninguém. E ela começa, e ela se torna grande, ela vai crescendo, 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 e aí aparecem sintomas no corpo inteiro, e aí o corpo vai no médico, aí no médico ele fala assim, tem um nódulo, precisamos fazer uma biópsia, ver se é maligno ou benigno. O que é isso? O câncer. Então, quando isso acontece, e a resposta vem, tipo assim, não tem mais jeito. Agora, é metástase que fala, se eu não me engano. O corpo inteiro está tomado. Então, tem um documento falando, tem um corpo expressando os sentimentos. É nessa hora que a fé precisa entrar, porque se a fé não entrar, você vai morrer. É nessa hora. Deus já me deu a graça de chegar na vida de algumas pessoas nessa hora. E de injetar fé nelas. E elas estarem vivas hoje para a glória de Deus sem um câncer. Impressionante. Por quê? Porque a fé é a moeda que pode comprar qualquer coisa. Pastor, nós temos dinheiro para comprar esse prédio hoje? Não temos, mas temos fé. Pastor, mas nós estamos lutando para pagar um aluguel, o senhor está falando que nós temos que... É fé para comprar 1,5 milhão aqui desse prédio? Eu já sei o valor. Agora eu estou pedindo para quem pode me dar. E ele vai dar. Vai ter um dia que eu vou anunciar aqui nesse púlpito aqui, ó. Não, esse aqui vai estar ficando feio. Nós vamos botar um novo aqui agora. Esse aqui já está passado. Posso ouvir um amém para me ajudar aí? Obrigado. Então o que acontece? Um dia eu vou anunciar aqui, vou falar, irmãos, quero dizer para os irmãos, está aqui a chave, está aqui o contrato, esse prédio é nosso. Isso vai acontecer, guarda aí. Por quê? Porque a fé é isso, é falar antes de acontecer. Você está trazendo a existência. Tudo que nós fizemos nesse prédio foi através da fé. Nós falamos primeiro sem ter um centavo, sem saber de onde viria, mas tendo a certeza que o Pai mandaria o recurso. Tudo foi acontecendo. Agora, qual que é o problema? O tempo. Estava tudo programado para esse abençoado funcionar hoje. Tudo programado. Que hoje está um dia mais quente, acho que é o domingo mais quente que nós já passamos aqui. Pelo menos eu ia estar aqui no geladinho. E eu ia contando para você como é que estava aqui em cima. Você já ia pela fé, entendeu? Palavra da fé, pela fé você já ia sentindo o frio. Mas alguma coisa deu de errado que não conseguiram botar o negócio do gás ali. Mas amanhã eles vêm. Domingo que vem, eu estou de férias, o obreiro vai estrear o negócio. É bravo, né? Mas a vida é assim. Ele mesmo está sofrendo, está assim para baixo para instalar isso aqui. Recebe a recompensa, porque Deus te honra quando estamos tendo, diga amém. Deus sempre vai te honrar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Lembra que nós falamos de Gálatas 2:20? O viver agora que temos no corpo, devemos vivê-lo pela fé no Filho de Deus. O que é a carta aos Gálatas? É um ensino de Paulo contra a lei. A igreja da Galácia vivia debaixo da lei. Paulo então está dizendo para eles, você não precisa praticar a lei. Você só tem que saber que Cristo tem que viver através de vocês. E o que é deixar Cristo viver? Viver pela fé. Você é perdoado pela fé. Você é abençoado pela fé. Você experimenta alegria pela fé. Quando você entender isso, você vai abrir mão dos sentimentos. Porque o que os sentimentos dizem? Eu não sinto que eu estou perdoado. Eu fiz tanta coisa errada. Não se baseie por sentimentos. Não se baseie. Ande pela fé. Pastor, eu não sinto ainda que eu tenho que perdoar alguém. Às vezes você tem algo para perdoar na vida de alguém e você fica assim, eu não sinto. Lembre-se, sentimento é da alma. O amor e o perdão, eles são decisões. Você decide. Quem é casado aí? Levanta a mão. Bastante gente. Muitas vezes no início do casamento, é um amor incondicional, sobrenatural, excepcional, descomunal. Mas vai passando o tempo, e às vezes vai ficando infernal. E aí o que acontece? O sentimento desse amor desaparece. E é nesse exato momento que a separação e o divórcio acontece.
Por quê, pastor? Porque não entenderam o que é amor. Aquele negócio de, eu vou casar para que alguém me faça feliz. Isso aí é que nem o conto do Saci Pererê, não existe. Não existe. Você tem que entender, para viver melhor, que você vai casar com alguém para fazê-la feliz. Esse é um bom princípio. E não esquecer dele jamais. Lembre-se do velório e do casamento. Os dois são iguais. Mas basta um amar. O amor é uma semente que se planta. E é uma decisão que se toma. O amor incondicional, mas como que eu vou amar alguém que não me expressa o amor em troca? Pergunta para Jesus, ele fez isso por você. Não é isso que nós falamos às vezes? Como que eu vou amar alguém que não me retribui? Você estava enchendo a cara de cachaça, fumando maconha, traindo, fazendo o diabo a quatro na rua, e ele morreu por você. E por mim também. Sem saber se nós ia aceitar ele ou não. Por quê? Porque a decisão é sua. Você creu, você foi salvo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Está muito duro essa picanha hoje. Aleluia. Está difícil, né? Falar dessas coisas, falar de fé, envolve falar nisso. Porque toda fé tem que ter um posicionamento. Porque lembre-se, não é mais você quem vive. É Cristo que vive através de você agora. E você agora em Cristo, você é quem? Justo. E o que a Bíblia fala do justo? Hebreus 11:6. O justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fala comigo assim, a fé é a chave. Se você quiser viver uma vida cristã bem-sucedida, você vai ter que andar por fé, e a sua fé vai ter que ser uma fé crescente. E aí que está o que da questão? Como que a minha fé cresce? Quando você ouve a palavra de Cristo. Eu já falei isso aqui várias vezes, e algumas pessoas estão chegando novas no nosso meio, eu repito. Você não vai para a internet ouvir qualquer pastor pregar. Esses dias alguém falou assim, pastor, eu estava olhando uma pregação do pastor, não sei o que, lá terremoto. Eu mudo um pouquinho aqui para você não assustar ninguém. Tem um nome de um pastor que é mais ou menos assim. Ele falou isso, isso e isso. Eu falei, se você quer ouvir ele, vai andar na igreja dele. Porque o que ele ensina não é o que nós ensinamos. E o que ele crê não é o que nós cremos. Isso não estou dizendo que ele não é homem de Deus, que ele não é convertido, que ele não é pastor. Não, não, não. Eu estou falando de revelação. Entendeu o que eu estou dizendo? Existe uma medida de fé para viver como nós vivemos. A palavra que nós pregamos, você precisa ter muita fé para crer. Porque você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Tem que ter muita fé. Porque o que normalmente as pessoas falam? O mundo. Você crê que você foi criado por Deus, amém? Mas tem gente que diz que é do Big Bang. E um dia... Eu creio no Big Bang. Eu creio que Deus disse Big. E de repente, Bang. Tudo veio a existir. Você entende? O ensino de quem crê no Big Bang é que de uma explosão você foi criado. Imagina, essa cadeira aí é de polímero. Imagina que várias partículas de plásticos foram colocadas dentro de um balde, colocou pólvora, tocou fogo, explodiu e saiu todas as cadeiras assim. Plup, 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 plup. Precisa ser muito crente para acreditar numa coisa dessa. Essa é a teoria dos ateus. Que uma explosão cósmica... Um dia um ateu falou isso para mim. Falou, mas o senhor tem que entender, o senhor sabe o que é uma explosão cósmica? Eu falei, não sei. Ele falou, pois é. Se o senhor estudasse, o senhor saberia que a humanidade foi criada de uma explosão cósmica. Que a explosão aconteceu com partículas. Eu falei, quem criou as partículas e quem apertou o botão? Foi embora, não soube responder. Deus está por detrás da história. Se tivesse sido criado por uma explosão, quem criou a explosão foi Deus.
Porque não há outro que pode criar, senão o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, você precisa entender que Deus está por detrás de tudo. Porque se você começar a crer nisso, quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, antes de você pensar, foi o diabo, foi o irmão que está me perseguindo, você vai olhar e vai dizer, Deus vai tirar proveito, vai me abençoar com isso aqui de alguma forma. Pastor, mas quando eu erro mesmo, até dos seus erros, porque a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo que você precisa quando você estiver errando é só de uma pessoa que diga não para você. Acabou, tudo muda, sério. A experiência de quem te ama, eu falei aqui no início, é te dizer não. Sabe uma coisa que os psicólogos hoje estão ensinando, os professores nas escolas, que isso é uma ideologia do diabo, que não pode dizer não para as crianças, porque senão elas ficam complexadas. Não pode, na escola, peguei uma professora um dia que falou isso para mim, falou, eu percebi que o senhor diz não para sua filha, falei, com bastante frequência. Ela falou assim, mas o senhor sabe que hoje por lei tem um decreto. Eu falei, não me interessa, o pai dela sou eu. E eu não fiz decreto nenhum. Mas é perigoso, chama a polícia e manda me prender. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é porque eu ensino. A maioria dos adolescentes que estão se matando hoje é porque nunca ouviram não, só que eles vão cair no mundo, e eles vão encontrar alguém que vai dizer para eles, não! O que vai acontecer? Depressão. Ansiedade, síndrome do pânico, forca. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós temos que entender que a fé é a chave para um posicionamento que nos leva a vencer. Mas tudo que nós precisamos é de alguém que nos diga não algumas vezes. Isso nos faz crescer. A maioria das pessoas que alcançaram posições altas passaram por muitos nãos, sabia? Até que a luz foi criada, muitos nãos foram ditos. Até que o avião fosse criado, muitos nãos foram ditos. E o que fez as coisas tudo acontecer? A perseverança. O que é perseverança, afinal de contas? É continuar crendo. Jesus está voltando, sim ou não? E quem que vai enxergar isso e vai ver isso? Quem crê e permanecer. Porque o crer envolve permanecer. Permanecer é o que, pastor? É ir até o final. Em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre fé, fala também da história dos heróis da fé. E aqui em Hebreus 11, 2 e 3 diz assim, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Sabe qual é o seu bom testemunho lá fora? A fé. Quando todo mundo diz assim, não tem mais jeito, para o casamento, para a vida, para o fulano, para o jovem, nós, meus irmãos, temos que nos levantar para dizer, tem sim, tem sim. O casal chegou na minha sala muitos anos atrás, falou assim, pastor, o amor acabou, não tem mais jeito, vamos ter que separar. Já fizemos de tudo e nada deu certo. Eu falei, é mesmo? Já jejuaram 40 dias e 40 noites pelo casamento? Isso ainda não. Eu falei, então não fizeram tudo. Faz 40 dias de jejum, os dois orando todo dia. Ouve uma palavra, ora, vai dormir, sem esquecer do papel. Acorda de novo, no outro dia, mesma coisa. Pastor, isso é difícil demais. Não, você não tentou tudo ou não está disposto a tentar. Mas Deus pode mudar tudo. Porque Deus é o Deus do impossível, e não há impossível para Ele. Ele não consulta a sua conta bancária para te dar uma casa própria, é ou não é? Não consulta. Ele não consulta a sua conta bancária para te dar um carro novo. Ele não consulta a sua conta bancária para nada, porque Ele tem todo o poder na sua mão. Ele tem, Ele pode, e Ele quer. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, Ele quer. Hebreus ainda fala que, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus e não pelo Big Bang. A maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que não aparece não dá para ver. A fé envolve o que não se vê. Está cheio de idolatria nas igrejas hoje. Sei que muita gente senta o sarrafo na igreja católica. Porque lá tem os santos. Não. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém. Porque as igrejas evangélicas hoje são igrejas muitas idólatras. É a água poderosa que não sei o quê.
é a vassoura que varre os maus fluidos, é o cimento, é o saquinho de cimento ungido para a sua construção. E o mais maravilhoso é que nada disso é de graça. Nada é vendido, mas é trocado. Você dá uma boa oferta e recebe um amuleto. E Jesus fica onde nessa história? Qualquer lugar, menos ali. Eu quero dizer, você não precisa de nada externo. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa, o dia que você creu, veio morar dentro de você. Você precisa de uma mudança na sua família? Peça para Ele. Tem gente que precisa, mas nunca pediu. Tem gente que está com a corda no pescoço. E Deus está só esperando pedir. Porque está escrito. Ele não vai fazer nada sem que peça. Mas se você pedir, Ele dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Sempre que você correr para o Senhor, Ele vai estender a mão em seu favor. Sempre, sempre. A Bíblia diz que nunca se viu um justo mendigar o pão. Nunca. Todo aquele que busca o Senhor, o encontra. Essa é a poderosa palavra de Deus. Ainda no versículo 4 e 5 de Hebreus 11 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele não morreu, sabia? Ele está vivo hoje, porque ele foi arrebatado. Transladação, arrebatamento. Ele é as primícias do arrebatamento. O que um dia Jesus vai fazer com a sua igreja, Ele mostrou como seria com Enoque. Pastor, eu quero estar nesse arrebatamento. Os alunos do maturidade sabem que não vai ser toda a igreja. No primeiro momento vai ser só os vencedores. Mas aqui, você não pode deixar passar as entrelinhas da Bíblia. Por que que Enoque foi transladado? Está aqui? Está aqui. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho. Testemunho de quê, pastor? De haver agradado a Deus. Ele foi arrebatado porque agradou a Deus. Pastor, como que eu agrado a Deus? Eu falei hoje para você no início dessa mensagem. E essa mensagem toda envolve fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que creiam saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Enoque tinha fé e por isso ele foi arrebatado. Estou te dando aqui hoje um lampejo espiritual. Você precisa ter uma fé crescente. Pastor, como que eu sei que a minha fé está diminuindo? Quando você está desanimado. Quando você vai ficando aborrecido. Eu sei que parece que às vezes eu que estou pegando no pé, mas eu amo os irmãos. Mas quando você fica um culto e uma célula sem ir, você já percebe que o nível baixa. Você já fica meio impaciente, desmotivado. E às vezes você acostuma a não comer a comida espiritual mais. Mas quando você sai de um culto como esse, de uma célula, a sua fé cresce. Porque você está recebendo um alimento de fé, não de condenação. Você está me entendendo? Você não sai daqui pensando, eu tenho que me consertar, eu tenho que melhorar as coisas com Deus, tenho que fazer tudo certo. Não, o que eu estou dizendo, você precisa pela fé crer que você já foi aceito diante de Deus. Você precisa crer pela fé que você já foi transformado em Cristo Jesus. Você precisa crer que você é filho amado de Deus, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Você precisa crer que Ele te aceita do jeito que você é. E o que tiver para mudar na sua vida, Ele mesmo vai mudar. Você só precisa permanecer no mesmo espírito de fé. E não desistir, e não voltar atrás. E ainda que você venha aqui, e eu nem gosto do Senhor. Tem um dia um irmão falou assim, eu nem gosto do Senhor, eu venho aqui porque eu gosto da palavra. Eu falei, glória a Deus, continua vindo. Porque o alvo não sou eu, o alvo é a palavra de Deus. Pastor, mas alguém pode vir aqui sem gostar do Senhor? Eu não sou
o alfa e o ômega, só um é, Jesus é. Você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do meu jeito, você não precisa gostar de nada em mim, mas você precisa se submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Você está me vendo, a palavra eu estou liberando, você não vê, ela está aqui no ambiente, nós estamos liberando, você toma posse dela pela fé, e essa palavra vai te transformar de glória em glória, e essa palavra é como um degrau que vai te levando até o dia em que Jesus vem te buscar, para nós estarmos com Ele pelos séculos dos séculos, e nunca mais sofreremos nessa terra em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Saiba que a fé vai produzir uma vida daqueles que honram a Deus. Tudo que lhe é ensinado, se tiver base bíblica, você tem que crer. Tudo que for princípio humano e natural, você não deve crer. Existem princípios que são humanos, em que você não é obrigado. Alguns princípios até são bons. Por exemplo, nós falamos aqui de relacionamento. Alguém já viu? Acho que nós nunca pregamos forte sobre corte aqui para os nossos jovens. Vamos pregar? Não, né? Já? Não, né? Vamos pregar. Corte é o estilo de relacionamento que nós ensinamos que todo jovem deve ter para casar. E nós ensinamos sempre que a corte é o melhor estilo para você relacionar para o casamento. E alguns falam assim: não, pastor, eu quero namorar. Posso continuar na igreja? Pode. Nós não obrigamos ninguém a nada, como Deus não obriga. Mas a verdade é que sempre tem um caminho sobremodo excelente. E o que nós falamos? Normalmente as pessoas perguntam a idade. Qual que é a idade para relacionar, pastor? Uma vez veio um jovenzinho de 13 anos. Ele falou assim: eu estou apaixonado por aquela moça, ela tem 25. Aí eles querem que eu decida a vida deles. Falei: ela já sabe? Ela falou: não, nem sonha. Falei: então vai dormir. Pastor, mas e onde está o sentimento de cuidado? Falei: 13 anos você tem que estudar, servir a Deus. Mas quando é que eu posso começar o relacionamento com ela? Quando você tiver com a carteira assinada, um carro e uma casa pronta já. Daí já pode começar. Ah, pastor, mas é difícil. Falei: pelo menos esteja sonhando com isso então nesses dias. Porque nós não sabemos a idade certa para relacionar. A Bíblia não fala. Então tudo que eu falar é algo que talvez seja uma direção minha, uma dica minha. Mas não é Bíblia. Bíblia você tem que cumprir. Direção, eu estou dando só esse exemplo para você entender. O que é Bíblia, nós temos comprometimento de viver. E o que não é, nós usamos a sabedoria para tentar aplicar na nossa vida. Eu usei esse exemplo porque nós temos muitos jovens no nosso meio chegando. E assim, não tem momento melhor para servir a Deus do que na juventude. Ninguém te prende, sabia? Nós disse agora, acabou o culto, vamos fazer uma vigília até as 3 da manhã. O pessoal da área geriátrica, da terceira idade, vai tudo embora. Mas os jovens ficam. E eles ficam alucinados. E eu só falei aqui, eles já pensaram, bem que podia acontecer, né? E eles querem. Por quê? Porque é o momento. Para que arrumar alguém agora, no momento que você pode servir a Deus sem preocupação? E eu não estou dizendo que casamento é ruim. Casamento é maravilhoso, mas tem que ter o tempo certo. Até para arrumar alguém você tem que ter fé. Mas, pastor, agora eu te peguei. A fé é a moeda do céu. É tudo que eu tenho para oferecer para ela. É, seu cara de pau. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então tem que estar esperando alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo vai usar várias coisas para tentar minar a sua fé. Para tentar mostrar que a palavra não é o melhor caminho a se seguir. Mas eu quero dizer para você, se está escrito, é porque Deus falou. E se Deus falou, essa é a verdade. Não importa. Ah, as circunstâncias estão me dizendo que não, pastor. Não reclame. Eu quero encerrar essa mensagem hoje falando isso para você. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Existem planos de Deus para a sua casa, para a sua família? Eu quero dizer para você, ainda que possa não ter acontecido ainda, não reclame. Ao invés de reclamar, agradeça. Não murmure. A reclamação, ela afasta a restituição. Mas a fé traz ela para perto. Quanto mais nesses dias você crê,
mais você vai falar de acordo com a sua fé, mais você vai ter testemunho de restituição para contar. Eu quero dizer, níveis de fé mudam ambientes. Sua célula não vai ser mais a mesma, essas reuniões não vão ser mais as mesmas, as orações não serão mais as mesmas, dentro da sua casa não será mais o mesmo, porque a fé cresceu. Quando a fé cresce, tudo se torna mais fácil. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar que se há no seu coração alguma coisa que te impede de viver tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Às vezes pode ser uma pessoa que você não perdoa, às vezes pode ser uma mágoa que você guardou e não consegue se livrar dela. Eu quero declarar que hoje nessa noite, pela fé, você lança fora todo o peso que te aprisiona. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Se há algum peso de acusação, de medo, de condenação, hoje, nessa noite, nós declaramos que diante do perfeito amor, todo medo é lançado fora. Toda falta de perdão, toda a mágoa, toda a angústia interior. A tua palavra é aquela que nos lava e nos purifica. Eu declaro em nome de Jesus que hoje, nessa noite, haja um posicionamento de fé para podermos crescer em fé, em ousadia, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu declaro que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, e eu declaro que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo de avanço, de crescimento e de libertação, em nome de Jesus. Diga amém. Enquanto eu orava, por isso que eu falei isso, ocorreu no meu coração, de algumas pessoas que estão aqui hoje. Você tem problema para perdoar algumas pessoas. Talvez hoje você pode sair daqui livre disso. O perdão não é sentimento. O perdão é uma decisão. Sabe, se pessoas te feriram, se você acha que você de alguma forma foi defraudado, ficou no prejuízo por alguma coisa, decida hoje. Às vezes essa situação está prendendo você. É uma pedrinha que fica impedindo o fluir de Deus na sua vida. Decida hoje perdoar. Seja quem foi a pessoa. Talvez se você está aqui hoje, essa pessoa está aqui, é um ótimo motivo de você liberar esse perdão. Eu não programei terminar assim esse culto, mas Deus o sabe. Se você tem alguém para perdoar hoje, ou se você tem que pedir perdão para alguém, não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos minutos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E às vezes tudo o que você precisa é isso, para que sua história seja restaurada por Deus. Uma pequena pedrinha a ser tirada. Amém? Quero orar ainda sobre isso. Feche os seus olhos. Se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e orar, ou pedir perdão para alguém, se essa pessoa está aqui, mas se ela não estiver, se você quiser declarar o nome dela hoje, declarando: eu te perdoo, eu libero o perdão. Pai, em nome de Jesus eu declaro. O ambiente de fé é um ambiente de perdão, é um ambiente de posicionamento. Eu declaro que nessa noite, ó Deus, o perdão é liberado. As palavras que estão sendo liberadas são palavras de sincero coração. Eu declaro que a partir de hoje haja, ó Deus, restauração por completo. Ó Deus, eu declaro liberar do Senhor, trazendo renovo, trazendo, ó Deus, alívio, trazendo paz, alegria, trazendo, Senhor, a força que vem por meio do Teu Espírito na vida dos Teus filhos. Por isso nós oramos, cremos e declaramos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo à melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe abençoadamente. Você possa contar muitos testemunhos essa semana. Você possa receber ligações que vão te trazer boas notícias para mudar o seu dia. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Tenha uma semana de vitória. Dê um abraço a pelo menos 3 irmãos. Profetiza sobre a vida dele.
Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse culto com seus familiares e amigos e também de deixar o seu like, também a sua mensagem para nós. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.